É a voz que eu dirijo a minha prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia, nesta segunda-feira da 26ª semana do Tempo Comum. Hoje é uma data muito especial dentro do calendário da igreja. E aqui está aí, vai lá, um pouquinho de mistura. Porque agora no calendário da igreja, hoje se celebra a festa de São Cosme e São Damião. Na nossa região, na Bahia, é muito forte essa lembrança, essa festa desses dois médicos que faziam tratamentos gratuitos para as pessoas. No calendário antigo, da Igreja antes da Reforma do Vaticano II, essa festa era no dia 27, e por isso está na memória do nosso povo, até hoje todo mundo conserva o dia 27 como dia de celebração Cosme e São Damião. É difícil de tirar isso assim da memória do povo e começar uma nova prática. Mas aqui tem uma coisa que eu acho muito interessante e acenar para isso é muito bom. Em tempos em que se fala tanto de privatização das coisas, de um governo que se afasta de certos serviços que se presta à população, concretamente falando para nós a questão do SUS, não é? Então é muito bom a gente olhar essa figura desses dois santos cristãos, não é? Médicos que faziam tratamento gratuito para as pessoas. Eles não cobravam nada por aquilo que faziam. Então é muito interessante quando a gente celebra esses dois santos, a gente pensar realmente em um sistema público de saúde, em um sistema sanitário de saúde, que pense em saúde integral. E eu acho que aqui também a figura desses dois santos mártires, Cosme e Damião, pode e deve ajudar muito a gente nessa questão de uma vida que pode ser doada aos outros por meio do voluntariado, por meio de práticas e de serviços e de ajuda aos outros para encontrar também o sentido da sua vida, não é? E a gente notar que a gente doando-se aos outros encontra também o sentido da própria existência. Então, hoje, na lembrança desses dois santos mártires que dão a sua vida por Cristo, encontrar força para a nossa existência. Mas notar que antes de fazer a doação concreta da vida deles, enfrentando o martírio, eles doaram a vida servindo às irmãs, servindo aos irmãos mais necessitados. Então que a vida desses dois santos sejam realmente uma página de inspiração para a nossa vida de cristãs e de cristãos. Bom, nós nos deixamos no sábado passado lendo o Evangelho de Lucas no capítulo 9. É certo que também a gente está lendo agora, esse ano, nos dias de domingo, também o Evangelho de Lucas. Então, estamos sempre lendo Lucas nesse período do ano, seja nos dias de semana, seja nos dias de domingo. Mas durante a semana a gente ainda está lendo o capítulo 19. Ontem nós já lemos o capítulo 16 na leitura que estamos fazendo dia de domingo, lemos aquela página que falou de Lázaro, etc. Agora a gente volta à leitura do capítulo 9, mas eu gostaria de chamar a atenção a uma coisa com a qual a gente se deixou na leitura da semana passada, que era o fato de os discípulos terem escutado a palavra de Jesus, quer dizer, olha, o que eu estou dizendo para vocês agora, isso deve ficar gravado no ouvido de vocês, dentro da mente de vocês. Os alemães, eles têm uma expressão que eu acho fantástica, aparentemente um pouquinho meio pode dar nojo. É que quando a gente, por exemplo, você já ouviu que a gente, quando ouve certas músicas, fica ali repetindo aquela música, aquele refrãozinho, que quando a gente pensa que nós está repetindo o refrão sem querer, ele vai para dentro da gente. Às vezes são porque tem uma melodia fácil, isso é tudo muito bem pensado, muito bem estudado, né, por quem é compositor, etc. Aí entra certos refrões e certas músicas que ficam dentro da gente. A gente pensa que não está a gente cantando aquele negócio. Os alemães chamam isso de Ohrwurm. Orelha, Wurm, que é como um verme, uma lagartinha, já viu, né? Então ele diz assim que esses certos refrões fica
fica dentro da gente roendo, como se fosse uma lagarta ali roendo o ouvido da gente. Então, quando Jesus disse, vocês fixem essa palavra dentro de vocês, é quase como que essa palavra deve ficar dentro da gente fazendo esse serviço aí, né? de ir roendo, de tirar da gente aquilo que é negativo, aquilo que não é bom. E aí, essa palavra Jesus disse depois que percebeu, não é, que talvez a cabeça dos discípulos estivesse muito longe daquilo que ele estava dizendo, que era que o Filho do Homem ia sofrer, ia morrer, etc. E Jesus conhecia a massa com a qual eram feitos os discípulos dele, ele percebe. Então ele diz essa palavra, isso deve ser fixado dentro de vocês. Olha só, deixar que essa palavra fique realmente fixada dentro da gente. Lucas dizia que os discípulos tinham medo de fazer pergunta. Eles não estavam entendendo, não estavam compreendendo, tinham medo de fazer pergunta. Tem gente que não deixa que o outro faça pergunta para ele. Já tem professor, na hora que está lá dando a sua aula, ninguém me interrompa, agora não, depois. E depois, às vezes, nem tem mais espaço para poder fazer a pergunta. E o grande estímulo da educação deveria ser o estímulo para fazer perguntas, ensinar a fazer perguntas. Por quê? Na medida que a gente aprende a problematizar, jogar uma situação diante da gente, o cérebro também cria uma estrutura para buscar soluções. Então, a grande tarefa nossa como educadores e como educadoras é ajudar as pessoas a fazer perguntas, a não ter medo de fazer perguntas, a questionar, a buscar soluções. Isso é uma coisa muito, muito interessante. Quem é que tem medo de fazer pergunta? Ou quem tem medo de perguntas, né? Esse é um ponto. Agora, a gente estava aí nesse ponto do Evangelho, esse medo dos discípulos de fazerem perguntas. Hoje nós vamos estar no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículos de 46 a 50. Lucas 9, 46 a 50 é o texto que a liturgia coloca diante de nós no dia de hoje. Mas você já sabe quem eu sou, não é verdade? Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho a alegria de, com você, iniciar essa semana de meditação sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Você sabe que eu também tenho um canal no YouTube, o canal Padre José Raimundo Escutando a Palavra. Você, por favor, também curta, comente os nossos vídeos que estão lá. O seu like em cada vídeo, em cada meditação que a gente faz é muito importante. Seu comentário também, porque esse sistema aí que é do algoritmo, eles fazem a interpretação e de repente propõem também para outras pessoas a virem participar dessa nossa roda de conversa, desse encontro que a gente vai fazendo a cada dia. E eu quero agradecer a você. Eu vi muita gente que durante esse fim de semana saiu lá curtindo vídeos, que viu durante a semana e não teve talvez tempo de curtir, porque às vezes está ouvindo durante a sua viagem, indo para o trabalho. Tem muita gente, né, que faz isso. Ainda ontem, não é? Eu participei de um encontro com gente que está morando na França, gente que é de São Paulo, do Rio de Janeiro, gente que também está nesse grupo que está em Portugal. Tem muitos que dizem que ouve durante o trânsito, né? Enquanto estão caminhando, então põe lá e vão escutando essa meditação. Então chega na hora do trabalho, não tem tempo de curtir. Então às vezes pega o dia de domingo e vai fazer isso. Se você está fazendo isso, meu muito obrigado. Mas vamos olhar então para esse texto que a palavra de Deus coloca para nós no dia de hoje, o Evangelho de Lucas. Olha só, nós lemos que diz assim o Evangelho: houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles era o maior. Uma discussão. Olha, se eu estou aqui agora discutindo com você, eu estou falando com você, você está me ouvindo, não é? Está sabendo o que é que eu estou dizendo. Então imaginemos essa cena, os 12 discípulos discutindo entre eles sobre quem seria o maior. Então um diz uma coisa, outro diz uma outra, etc. Aí depois vem o versículo 47 que diz assim: Jesus sabia o que estavam pensando. Parece uma coisa sem pé e sem cabeça essa expressão. Mas claro que tinha que saber o que é que eles estavam pensando. Eles estavam discutindo, ele está ali com eles, tem que estar ouvindo, tem que estar sabendo o que é que eles estão pensando. Você sabe que o mês de setembro é o mês da Bíblia, porque no mês de setembro nós celebramos no último dia São Jerônimo. E uma das tarefas de São Jerônimo foi traduzir, ele traduziu a Bíblia do hebraico, do grego, para a língua latina, que era a língua falada pela grande parte dos habitantes do Império
romano. Ele, portanto, traduz para a língua do povo, como se costuma dizer, ele traduziu para a Vulgata, a língua falada pelas pessoas no seu dia a dia, os evangelhos, os livros da Bíblia. Então, eu disse assim, bom, vamos olhar aí, nessa aqui é mais ou menos a tradução, porque a gente tem hoje a Neo-Vulgata e não também existe ainda a Vulgata traduzida por Jerônimo, mas existe já um outro trabalho que é chamada Neo-Vulgata. O que será que está dizendo lá nesse texto? Não é que sim, traduzido lá por São Jerônimo. Aí diz assim, Intravit autem, entrou porém, cogitatio in neos, entrou neles uma cogitação. O que é uma cogitação? Uma cogitação é um pensamento. E aí a Vulgata está traduzindo a palavra grega dialogismos. Dialoga, a gente pensa logo em diálogo, né? Na língua alemã, por exemplo, diálogo, você diz dialoga, exatamente assim. Então, o diálogo é isso, é uma conversa, a gente usa a palavra entre nós. Dialogismos é aquele diálogo que você tem com você mesmo, são as suas cogitações, são os seus pensamentos. Aí agora para mim faz sentido o que o Evangelho está dizendo. Jesus sabia o que eles estavam pensando, porque Jesus não está escutando a palavra que está saindo assim da boca. Jesus está sondando os corações. Lembra o Salmo 138, 139, Senhor, eu sei que tu me sondas, conheces os meus pensamentos, etc. E Jesus antes tinha dado o pensamento dele, tinha dito o que era que eles deveriam fixar dentro dos ouvidos dele, dentro da cabeça deles, dentro do coração deles. Mas a cabeça dele está andando em outros pensamentos, enquanto Jesus está falando da sua morte, de sua ressurreição, do seu sofrimento, que ele vai ser rejeitado. Eles estão pensando aqui entre nós, quem é que é maior? E na medida que eles estão olhando para saber quem é maior, eles olham entre eles. O olhar está ali, dentro desse ambiente. E o gesto que Jesus vai fazer agora é para quebrar esse esquema de um pensamento que fica ali circulando. Agora, tem uma nota que é muito interessante, porque eles estão aqui discutindo para saber quem dentre eles é o maior. Quando você vai ao capítulo 22 do Evangelho de Lucas, é a última ceia, você de novo vai encontrar os discípulos, aí sim, em uma discussão verbal, não é? Para querer saber quem dentre eles é o maior. E no início do capítulo 22, no versículo 3, diz que Satanás entrou em Judas. Aqui nesse texto, quando diz assim, houve entre eles uma discussão, ao pé da letra diz assim, entrou neles umas cogitações, entrou neles pensamentos de saber quem entre eles é o maior. Aquilo que entrou dentro de Judas na última ceia é o que já está entrando agora nos discípulos. Esse espírito satânico de querer saber quem entre nós é o maior, quem é o mais importante aqui. Lá no ambiente da última ceia, Jesus vai dizer para eles, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, são os tiranos, os chefes das nações deste mundo, eles tiranizam, eles jogam poder em cima das pessoas, mas eu quero dizer que entre vocês não deve ser assim. Quem é o que exercer o maior, seja o servidor de todos, porque eu estou no meio de vocês como aquele que serve. E aqui o antídoto contra esse veneno de Satanás que entra dentro de nós. E aí, se a gente quiser, a gente pode alargar as coisas para dizer assim, por exemplo, quando a gente vai lá no livro da sabedoria, que diz assim que a morte entrou no mundo, de novo esse verbo entrar, a morte entrou no mundo por causa da inveja do diabo. Então, olha o espírito da inveja, querer saber quem é que é maior, como é que se enxerga, ou seja, o espírito da competição. Quando o espírito que deve estar presente no meio da comunidade cristã é o espírito da cooperação.
dos talentos, dos dons e das forças que são colocadas a serviço do outro. Olha o exemplo de Cosme e Damião, dois médicos, dois homens sábios, dois homens de ciência, que pegam a ciência e o saber deles, o conhecimento da medicina e colocam a serviço de todos, não competindo entre eles, Cosme e Damião, mas colaborando um com o outro para combater o mal que era a doença e buscar uma solução que se apresenta para aquele que é o beneficiado de forma gratuita. A saúde recuperada não porque pagou alguma coisa, mas porque seguiu uma orientação que o médico estava dando. E o médico Jesus já estava dando orientação para os discípulos, né? Prestem atenção no que é que vocês devem escutar, fixem essa palavra dentro do coração e da mente de vocês. Em vez disso, não. A gente permite que certos pensamentos satânicos de competição, de disputa, entre dentro de nós. Porque é isso que Satanás faz desde o início. Ele põe o homem para disputar com Deus. Ah, Deus proibiu vocês de comer esse fruto aí, porque ele sabe que se vocês comerem, vocês vão ser como deuses. Olha, o veneno da disputa, não é? Da desconfiança, de fazer a gente não se sentir diante de Deus como aquilo que a gente é, filhos e filhas abençoados, cheios de uma graça que procede do Altíssimo, que é o nosso Pai. Então agora, esclarecido isso aqui, que Jesus sabia o que era que eles estavam pensando, Jesus faz um gesto que também aqui agora a gente entende. Jesus pegou uma criança, colocou junto de si, colocou junto dele uma criança e disse: quem recebe esta criança em meu nome está recebendo a mim. Jesus faz um combate a esse pensamento da grandeza. Eles estão querendo saber quem é o maior e Jesus pega justamente aquele que é o menor, uma criança, e coloca de junto dele. Quem recebe uma criança está recebendo a mim. Gente, a criança não é assim, pura e simplesmente o símbolo da inocência. Não, é o símbolo de quem não tem direito. É o símbolo de quem não tem direito. É o símbolo de quem não pode estar colaborando muito, não tem muito o que fazer. O que é que uma criança... Você dá comida a uma criança por quê? Porque é seu filho. Porque você sabe que ele tem necessidade, que sobre ele, se ele ficar sobre ele, não tem condição. Você tem que trocá-lo, você tem que dar comida, você tem que dar banho. Ele é dependente. Quem acolhe a dependência do outro, a fragilidade do outro, esse está indo pelo caminho que é o caminho do Evangelho. Então, esse é acolher Jesus nessa disposição de quem acolhe quem é pequeno, quem é o pequenino, mesmo que esteja lhe dando trabalho, mesmo que ele esteja sendo pesado. Quem recebe este em meu nome, diz Jesus, está recebendo a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Pois aquele que entre vós for menor, esse é maior. O caminho é esse, é o caminho da humildade. Aquele que diz assim, entrou neles um pensamento que era diferente do pensamento de Jesus. O que é que São Paulo diz para nós? Tenham em vocês os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Mas para a gente ter os sentimentos de Cristo Jesus, a gente tem que ter os pensamentos de Jesus. Amar como Jesus amou, sentir o que Jesus sentia, não é disso para Zezinho. Pensar como Jesus pensou. Então é entrar no pensamento de Jesus, porque o pensamento gera um sentimento que gera um comportamento. Então, acolhendo esse estilo de Jesus em nós, o seu pensar, a gente vai ter o seu sentir e vai entrar também no seu agir, que é esse de acolher. A proposta de Jesus, que é essa de acolher. Agora, vamos ver aqui que Jesus diz isso, acolham. Será que os discípulos foram capazes de acolher? O confronto vai aparecer agora muito claramente. João, um dos discípulos, a gente vai saber de novo na tradição, né, que esse discípulo João é aquele discípulo que Jesus amava, é assim que ele passa para a tradição. Ele, João, vai dizer assim: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome. Coisa boa, não é verdade? Alguém que está fazendo o bem,
está expulsando o demônio. Lembra que lá, eu disse que na última ceia, Lucas 22:3, Satanás entrou dentro de Judas para fazer a divisão dentro dele, para que ele negasse o seu mestre. Então tem alguém que está com um demônio dentro dele, e tem alguém que está expulsando esse demônio em nome de Jesus. Isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa. Agora, nem sempre é fácil a gente reconhecer o bem que é feito por alguém que não é dos nossos, que não pertence ao nosso grupo. Por quê? Tem o espírito da inveja, quer saber quem é que é maior. Aí João conta que eles viram isso, alguém expulsando o demônio em teu nome, e pelo visto estava expulsando mesmo. Foi o que aconteceu. Nós o proibimos. Nós o proibimos. Aqui, o texto em grego está no imperfeito. Nós o proibíamos, que significa dizer que era uma ação que era repetida, uma ação que era repetitiva, e porque era repetida, porque era sem sucesso. Porque se você proibisse de uma vez só e a pessoa se calasse, então você proibiu. Então parece, o termo em grego significa, parece que é uma ação que eles tentaram sem sucesso. Nós o proibíamos. Porque ele não anda conosco. Porque não anda conosco. Na língua grega diz, porque ele não te segue conosco. O centro aqui seria o seguir Jesus. Mas vamos dizer, ele não te segue conosco. Se coloca o critério para acolher alguém, ou para não acolher alguém, o fato de estar conosco, nós e eles. Faz uma separação aqui muito nítida, muito clara das coisas. Isso é todo o espírito que é contrário àquilo que nós chamamos de catolicidade. Porque a catolicidade significa agregar. São João 23 diz assim, olha, vamos prestar mais atenção naquelas coisas que nos unem e não naquelas que nos dividem. É tempo de a gente olhar para aquilo que une a gente e não exagerar naquelas diferenças que podem separar a gente. É tempo de a gente buscar somar as forças, somar interesses e não buscar coisas para nos separar uns dos outros. É isso que eu dizia, a cooperação e não a competição. Os discípulos já estavam se competindo. Olha só, eles estavam criticando alguém que estava fora porque não os seguia. Para quê? Para ficar competindo, que nem vocês estão competindo aqui agora? É para isso que você quer alguém aqui no meio seguindo vocês? Porque se alguém fosse seguir a eles, ia seguir esse espírito. Mas o importante é seguir o espírito de Jesus, não o nosso espírito, não as nossas mazelas que vão sendo transmitidas. Aí Jesus disse para eles, não o proibais. Pois quem não está contra vós está a vosso favor. Olha como Jesus sai do esquema deles. Quem não está contra vós, está a vosso favor. Jesus não diz quem não está contra mim, porque Jesus não está dentro desse esquema fechado que está na cabeça de João e dos outros discípulos, que ele diz no plural, nós o proibimos, ele e os outros. Então o Espírito de Jesus não é esse espírito fechado. O Espírito de Jesus é um espírito de uma abertura que nos une uns aos outros e que nos faz crescer nessa força de unidade e nessa força de amor. Peçamos ao Senhor essa graça de abrir o nosso coração. Peçamos, sobretudo, a graça a Jesus de sermos desmascarados desses pensamentos nossos que se distanciam do seu, desses pensamentos que não são aqueles legítimos que brotam do seu coração. E que, assim, desnudados nos nossos interesses mesquinhos, nós possamos repartir esta semana seguindo o exemplo de Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado porque Tu sondas os nossos pensamentos, Tu conheces aquilo que pensamos e colocas diante de nós esse espelho que é esta criança, para nos fazer entender como nós somos pequenos, como nós somos necessitados e como somos chamados a crescer, a nos desenvolver. Muito obrigado porque Tu, sim, sabes acolher até a nossa pequenez e a nossa fragilidade. E que uma vez acolhidos por Ti, nós saibamos acolher a nós próprios e acolher também as nossas irmãs e os nossos irmãos. Amém. Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de Ti para te proteger, à Tua frente para te guiar, atrás de Ti para te defender, do Teu lado para te acompanhar, dentro de Ti para te abençoar.
Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, permaneça para sempre. Amém. Quero desejar para você, portanto, uma boa semana, uma semana onde a gente reparte, deixando que Jesus sonde e revele o coração da gente. Um abraço para você, Aline, acompanhando aqui a nossa live, Eudaleia, Consa Rezende, Ana Maria Mercedes, também um abraço para você. Ana Maria diz aqui, bom dia. Eu falava sobre essa questão dos refrões ontem com uma amiga, coisa boa, então, tá vendo? Eu antecipei, captei a tua mensagem. Um abraço para Daci Sampaio. Uma ótima semana deseja Daci para todos nós, com as bênçãos de Deus e a proteção de Maria. Ótima, isso aqui, Rose, também chegando aqui, acompanhando a nossa live. Um abraço para você. Boa semana, Odalea. Então, fiquemos com Deus e na proteção de Maria Santíssima, a nossa mãe. Um dia e uma semana abençoadas para cada um e cada um de nós.